Olá, cumprimentamos todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Acompanhe conosco hoje mais um programa da Igreja Cristã Maranata. Esse programa ele tem o objetivo de apresentar estudos bíblicos que são do interesse de todos aqueles que desejam conhecer melhor as coisas de Deus. Se o seu interesse for conhecer melhor as coisas de Deus, inclusive da Bíblia, nós recomendamos que você acompanhe este estudo até o final dele. E nós desejamos muito que este estudo bíblico desperte o seu interesse pela leitura e também pela meditação da Palavra de Deus, a Bíblia. Estamos certos de que ele contribuirá muito para tornar mais profunda a sua comunhão com Deus. Hoje estamos abordando aqui mais um tema que certamente aproximará de Deus todos os que desejam estar em comunhão constante com Deus. O conteúdo que apresentaremos aqui não é apenas um estudo ou um documentário bíblico, mas, acima de tudo, um ensino de uma direção espiritual para a sua vida. O nosso tema hoje, que é o tema geral, é Lições da Caminhada com Deus. E hoje falaremos especificamente a respeito da Arca da Aliança nos dias do rei Davi. Então vamos começar pela leitura bíblica do livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3, e esse versículo diz assim: E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. A Arca da Aliança não havia sido valorizada nos dias do rei Saul, mas quando Davi se tornou rei de Israel, ele decidiu conquistar a cidade de Jerusalém para que a Arca de Deus pudesse ser levada para permanecer ali em caráter duradouro e em caráter permanente. Após a conquista da fortaleza de Sião, situada em Jerusalém, a cidade passou a ser chamada de Cidade de Davi. Davi então estabeleceu ali a sua residência, ou seja, ali em Jerusalém. Assim, Davi decidiu levar a arca para Jerusalém. E a pergunta é: qual o motivo que levou Davi a desejar a Arca da Aliança em Jerusalém? Ele sabia que era por cima da arca, entre os querubins, que Deus se manifestava como Deus vivo. E ali Deus falava ao seu povo. E ele queria ter uma comunhão maior com Deus. Conhecer a Deus envolve exatamente isso. Envolve buscar a sua santa presença. Aqueles que a menosprezam, como foi o caso de Saul, eles deixarão por certo de receber as bênçãos de Deus, que estão sempre prontas para serem derramadas sobre aqueles que valorizam as bênçãos de Deus. Falar sobre Deus, crer nele apenas de palavras, ou até mesmo fazer parte de uma religião que fala sobre ele, não é suficiente para atrair as bênçãos de Deus. É preciso, acima de tudo, ter a presença de Deus no coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. A partir daí, o Senhor se manifestará na vida do homem, assim como se manifestou na vida de Davi, por ter ele desejado a presença de Deus, levando a arca de Deus para junto de si. Servos
Deus permitiu que a Arca da Aliança ficasse fora do lugar santíssimo do tabernáculo para mostrar que os israelitas ofereciam culto ao Senhor, mas eles não tinham interesse algum em ouvir o conselho do Senhor e a direção de Deus. É lamentável que haja aqueles que ainda hoje querem apresentar culto a Deus por meio dos mais variados modos de expressar esse culto para agradar a Deus. Todavia, não querem aceitar o conselho de Deus, nem ouvir a sua voz, e nem sequer serem dirigidos por Deus. Vamos considerar agora a forma como Davi levou a Arca da Aliança para Jerusalém. Na primeira tentativa de Davi, quando ele foi transportar a arca para Jerusalém, ele convocou 30.000 homens escolhidos para acompanhá-la nesse traslado. Em seguida, Davi consultou os capitães, os príncipes, os sacerdotes e os levitas. No entanto, ele não consultou o Senhor sobre como deveriam transportar a arca de Deus. O resultado, portanto, foi bastante desastroso, como veremos adiante. Decisões sobre como conduzir as coisas santas de Deus nunca devem ser tomadas com base em conselhos humanos, mas no conselho do próprio Senhor. Caso contrário, o resultado será sempre decepcionante. Ao passo que as decisões tomadas com o conselho de Deus já contam sempre com a garantia antecipada da bênção de Deus e aí tudo prospera. As guerras que Davi enfrentou contra os inimigos do povo, e ali o povo de Deus, eles sempre tiveram vitórias e Davi sempre venceu essas guerras, porque ele consultava o Senhor antes de sair à batalha. Então, todos aqueles a quem Davi consultou ali concordaram que a arca deveria ser levada para Jerusalém em um carro novo e um carro puxado por bois. Mas os sacerdotes e os levitas deveriam saber que a arca tinha que ser levada sobre os ombros dos filhos dos levitas e não em carros de bois. Então, vejamos o que aconteceu no início do transporte da arca, quando tudo corria muito bem. O livro de 1 Crônicas, capítulo 13, verso 8, descreve que Davi e todo o povo expressaram uma grande alegria. O texto diz assim: Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúde, e com tamboris, e com símbolos, e com trombetas. Manifestações de louvor por parte daqueles que amam ao Senhor. O louvor com o qual eles se alegram na execução de um projeto humano de piedade meramente religiosa. Os que fazem isso creem estar agradando a Deus apenas através de uma expressão física ou corporal. Todavia, não podem esquecer que o Senhor tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que em manifestações ou obras humanas, ainda que bem intencionadas. O resultado da ausência do conselho do Senhor está descrito no mesmo livro de 1 Crônicas, no capítulo 13, agora no verso 9. O resultado foi: os bois tropeçaram. Aí, imediatamente, Uzá, filho de Abinadab, em cuja casa a arca havia permanecido por 20 anos, ainda que bem intencionado, estendeu a sua mão para segurá-la. E naquele mesmo instante, a Bíblia diz que ele foi ferido de morte. Um carro novo está sempre no contexto de uma nova ideia sobre a forma de conduzir as coisas santas de Deus. Isso não falta entre aqueles que querem executar a obra de Deus, com as melhores intenções que têm. O carro novo, puxado por bois, representa um ato de força, e as coisas de Deus não podem ser conduzidas pela força do homem. A mão de Uzá, ao tentar segurar a arca para que ela não caísse, demonstra a melhor das intenções humanas de ajudar,
como se Deus precisasse da ajuda humana para que os seus objetivos se concretizassem. As coisas de Deus são conduzidas pelas suas santas e poderosas mãos e dispensam qualquer ajuda ou qualquer boa obra praticada pelas mãos dos homens. Davi pretendia, sim, levar a arca para colocá-la em uma tenda próxima à sua casa. Quando a arca estava no lugar santíssimo do tabernáculo, o acesso à plena comunhão com o Senhor estava restrito ao sumo sacerdote, devido ao véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Enquanto esteve na casa de Abinadab, a arca estava distante do tabernáculo, ou seja, a plena comunhão e a direção do Senhor não estavam acessíveis naqueles dias. Mas Davi queria viver ao lado da arca, isto é, em íntima comunhão com o Senhor. Assim é o salvo em Jesus Cristo. O desejo dele é sempre estar em comunhão íntima com Deus, estar próximo do Senhor, para ouvir a voz do Senhor e desfrutar das bênçãos da sua santa presença. A ausência de Deus não é suprida apenas por um lugar físico de adoração, ainda que seja um tabernáculo. A verdadeira presença de Deus se manifesta quando Ele vem a nós e nos visita com a sua doce presença. Pois o verdadeiro tabernáculo onde Deus faz morada é o coração daquele que ama a Deus. O Senhor Jesus garantiu isso quando disse: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada." João capítulo 14, verso 23. Se você quiser ter uma comunhão íntima com Deus, deixe que Ele faça morada no seu coração, porque Ele vai transformar a sua vida numa tenda da morada de Deus no seu coração. Meu Deus de ti.
Após o incidente com Uzá ao tocar na arca, Davi receou trazer a arca para Jerusalém e por isso ele a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Ele morava em Gate. Ali ficou a arca por 3 meses. E nesse curto espaço de tempo, Deus abençoou Obed-edom e toda a sua família. 20 anos da presença de Deus em uma casa de levitas que já não sabiam lidar com as coisas de Deus, como foi lá na casa de Abinadab. Agora, em apenas 3 meses, a casa de um giteu, que nem pertencia ao concerto feito de Deus com Israel, Deus o abençoou em tudo quanto tinha. Não é o longo tempo de relacionamento das pessoas com Deus que garante a elas o derramamento das bênçãos de Deus sobre elas e sobre os seus lares. As bênçãos de Deus, elas são derramadas sobre a vida e as famílias que recebem de coração essas bênçãos e as valorizam. Se você der lugar a Deus para habitar em seu coração, suas bênçãos virão em pouco tempo. Porque a lição é clara: o Senhor abençoa os que cuidam da sua obra e têm zelo por ela, desde que o façam com reverência e em obediência às suas determinações, às determinações de Deus. Então, cuide da obra de Deus com zelo e com dedicação, que Ele lhe abençoará e cuidará da sua casa e também de tudo que você possui. Ao tomar conhecimento do que Deus fez com uma família com a qual o Senhor habitou por 3 meses, Davi entendeu então que com a arca lá em Jerusalém, Deus iria habitar com todo o povo e iria abençoar a todos. Daí a alegria de Davi ao trazer a arca para Jerusalém. E o texto bíblico, quando fala sobre isso, diz que "E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. 2 Samuel, capítulo 6, versos 11 e 12. Por que esta alegria? Ora, encontrar um lugar para a arca repousar era um desejo antigo de Davi, pois ele sempre teve uma vida de fé, uma vida de total confiança no Senhor. A tal ponto que certa vez Davi disse em um salmo, ele disse assim: Certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à minha cama. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Davi disse isso no Salmo 132, versos 3, 4 e 5. Então agora, façamos algumas perguntas. Você tem o mesmo amor pelo Senhor que Davi teve? Tem o mesmo desejo que Davi teve de viver em plena comunhão com Deus? E ainda, tem o mesmo zelo que Davi teve pela obra do Senhor? Assim, Davi começou a transportar a arca, agora pela 2ª vez, da casa de Obed-edom até a tenda que preparou em Jerusalém. Essa segunda forma de transportar a arca não foi mais em um carro novo de bois, um carro de bois novo, não, mas conforme a determinação de Deus dada a Moisés. Agora, ela foi transportada nos ombros dos filhos dos levitas, e a cada 6 passos eles realizavam um culto a Deus, oferecendo sacrifícios de animais cevados. Na simbologia bíblica, o homem, em sua imperfeição, é representado pelo número 6, pois ele foi criado no 6º dia. Portanto, 6 representa o limite até ao qual o homem pode chegar.
Todavia, o número 7 representa a perfeição de Deus. O passo que o homem pode dar para alcançar a perfeição de Deus está na mesma perspectiva, ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz do Gólgota. Ali, Jesus derramou o seu sangue, dando a sua vida para remover de nós a imperfeição do pecado. O poder purificador do precioso sangue de Jesus é que nos garante um passo a mais rumo à perfeição da presença de Deus. Na chegada da Arca da Aliança a Jerusalém, Davi cantava e tocava diante do Senhor, vestido com uma veste de linho, uma veste que era usada pelos sacerdotes. Com isso, ele expressava sua alegria ao saber que o Senhor agora estaria permanentemente presente em Jerusalém por meio da Arca da Aliança. A certeza de ter a presença de Deus de forma constante e diária é que nos leva a uma expressão de adoração ao Senhor com toda a força do nosso coração. As vestes de linho com que Davi estava vestido ao louvar a Deus naquele momento tem um significado muito especial para o verdadeiro adorador de Deus. A referência às vestes de linho fino nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, é que elas representam as justiças dos santos, ou seja, as justiças dos salvos em Jesus Cristo. A justiça consiste na purificação das vestes espirituais da nossa salvação, e isso é feito por meio do sangue de Jesus Cristo. O primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, verso 28, descreve como foi que Davi e todo o povo levavam ali a arca do Senhor com grande júbilo. Lá está escrito assim: "E todo o Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo, e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas." Notemos que essa música diante da arca era algo inédito em Israel. Enquanto a arca esteve no tabernáculo, isso não aconteceu. São contagiantes o júbilo e a alegria que invadem o nosso coração quando experimentamos a gloriosa presença do Senhor. A adoração a Deus é legítima e verdadeira quando o adoramos em espírito e em verdade. Isso nos leva a nunca cansarmos de louvar e dar graças ao Senhor nosso Deus. O valor que Deus atribui ao louvor é tão grande que o livro da Bíblia que contém o maior número de capítulos é o livro de Salmos, com 150 capítulos. Após esse glorioso momento de adoração a Deus, pela sua augusta presença naquela congregação, Davi então distribuiu ao povo um bolo de pão, um pedaço de carne e um frasco de vinho. Esse ato de Davi teve um sentido essencialmente profético, porque o Salmo 132, no verso 12, está escrito sobre Jerusalém, o que se cumpre na vida daquele que serve a Deus. Lá está escrito assim: "Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados." Neste ponto da história da Arca da Aliança, a palavra de Deus passa a detalhar o tema louvor. Agora, Davi constituiu cantores com instrumentos musicais para o louvor a Deus, e isso diante da tenda onde estava a Arca do Senhor. Em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 16, está este registro. Davi também constituiu sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor, e isso lá em Gibeon, para que eles ali oferecessem ao Senhor holocaustos continuamente, pela manhã e também à tarde. Davi entendia plenamente que havia uma estreita relação entre o sangue dos sacrifícios e a comunhão com o Senhor, e também o acesso à graça de Deus, ao trono de graça de Deus, representado ali pela Arca da Aliança.
Ele entendia que o perfeito louvor só podia fluir de vidas que estavam se beneficiando plenamente do poder dos sacrifícios, porque esses sacrifícios, eles prefiguravam o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Esses sacrifícios, já entendemos, nos ensinam que precisamos sim do poder purificador do sangue de Jesus para sermos adoradores do nosso Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 41, Davi colocou escolhidos para louvar ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Agora chegamos ao final de mais uma abordagem sobre a Arca da Aliança e a comunhão com Deus, como uma preciosa lição para a caminhada com Deus. Contamos com a sua participação na próxima lição da Caminhada com Deus, na qual falaremos sobre os Salmos de Davi e a sua comunhão com Deus. Que Deus abençoe a sua vida com a paz do Senhor Jesus Cristo.